Oi! A gente precisa falar sobre Stranger Things. E não é nem brincadeira. Temos bastante pauta. Então vamos logo, sem enrolação, porque a gente tem muita coisa pra falar. Episódio 5. Shock Jock, a gente começa direto do lugar onde o 4 parou, que eu acho muito bom. Eu não sou muito fã de quando uma série para num lugar e volta em outro lugar completamente diferente. Eu acho que tem muito mais continuidade e a pessoa que tá assistindo consegue se situar muito melhor assim. O Vecna acabou de levar as crianças, né, e acorda todo mundo nessa colônia de férias. E aparentemente o plano novo do pessoal é o Will instalar o Vecna pra fora dessa vida. O Dustin, o Steve, a Nancy e o Jonathan ainda estão no mundo invertido, foram pro laboratório de Hawkins de lá e estão tentando achar o que pode ser a fonte daquela parede lá que tá envolvendo o mundo invertido. Eu tenho um problema enorme com essa fase ranço do Dustin e do Steve. Eles são besties, eles têm que se dar bem, e nesse início ali do volume 2 e também no volume 1 eles estavam se dando muito mal, então isso é uma coisa que também continua me incomodando. Mais pra frente se resolve, mas ali no momento eu não tava gostando não. E o Jonathan sempre, né, com o pior timing do mundo pra ser o primeiro-ministro da Coitadolândia. Depois a gente tem a 8 fazendo a Carolina Dickman, não adianta, o Brasil é muito ref. O nosso Delightful Derek sendo um enxerido e ouvindo a conversa lá da Max e da Holly, porque ele agora é meio que parte do plano, né, mas as meninas não sabem disso, e só elas que vão através das memórias, e ele fica pra trás. Essa parte eu fiquei meio, esse garoto vai fazer alguma besteira sem querer. Aquela briga do Dustin e do Steve, eu juro pra vocês, quando eles começaram a brigar, eu sabia que eles iam achar alguma coisa ali se batendo. Eu tinha certeza. E mostra pra gente que os militares estavam tentando recriar o projeto do Dr. Brenner, né, de fazer essas crianças com superpoderes usando o sangue da Kali. Eu fiquei chocada, mas não surpresa. Mas pelo menos mostrou um pouco mais do que é a motivação dos militares ali, né? Porque, sinceramente, estava muito sem sentido. Aí aquele negócio deles eletrocutarem aquele corpo do Demogorgon e conseguirem fazer o Will acessar a mente colmeia. E o Will consegue salvar a Max, né? Através ali do controle do Vecna. Aquela cena foi muito legal também. Ali o Will foi grandão. E no final desse episódio, o Dustin faz aquela descoberta, né? Através do caderno com as anotações. E descobre que não era pra destruir aquele troço lá, aquela bola meio estranha, que até então a gente não sabia o que era, e acaba com a Nancy dando um tiro naquilo. O que já nos leva pro 6º episódio, o Escape from Camazotz, que já começa com as consequências do que a Nancy fez, né? Ela deu um tiro naquele negócio e explodiu tudo. Que delícia. E é justamente uma das cenas que aparecem no trailer, né, da 5ª temporada e do volume 2 ali, que todo mundo ficou muito curioso pra saber de onde que seria, o que que seria, e aí já deu mais um vislumbre ali. Só que aí começa a derreter tudo. A Nancy e o Jonathan ficam presos lá naquela sala e tem aquela cena deles dois juntos, que assim, eu achei que foi uma das melhores cenas que eles já tiveram na todas as temporadas da série, sendo bem sincera, só que foi muito confusa. Os próprios Duffer Brothers tiveram que vir a público pra explicar que aquela cena foi um término. Pra mim foi o único momento que o Jonathan finalmente acertou. Aquele momento foi o único que eu torci pelos dois. E aí foi um término. Tudo bom. E aí a gente descobre, né, finalmente, que o mundo invertido é um buraco de minhoca que tá ali pra conectar a dimensão X com a Terra. E eu particularmente não comprei muito a ideia. Eu acho que, claramente, isso foi uma explicação que os Duffer Brothers pensaram depois, né? Tipo, o mundo invertido não era isso desde o início, gente. Ai, vocês vão me desculpar, mas não colou muito pra mim. Aí a gente vai lá pra aquela cena deles de volta na rádio, onde eles estão tentando entender tudo e criando os planos. E, de novo, a gente volta pra essa questão de ser realmente muito expositivo nos diálogos, porque a Robin literalmente tem uma cena em que ela fala tintim por tintim. O TikTok inteiro já sabia aquilo, não foi surpresa pra ninguém, não precisava ter toda aquela explicação. Aí a gente tem a cena do Vecna, né, que mostra ele pela primeira vez no covilzinho novo dele, que depois a gente descobre que é uma outra coisa, mas no primeiro momento só mostra ele ali parado carregando, né, nos cabinhos dele. Os atores do Will, do Dustin, do Lucas, da Max, da Holly, do Vecna, gente, o Jamie Campbell Bower. Se eu poderia dizer que ele é o maior dessa temporada, porque ele deu o nome. Infelizmente injustiçado, porque não vamos nem falar sobre isso agora, mas ai. A Holly e a Max chegam ali perto de uma teoria que faz sentido, que conecta com a peça, né, do First Shadow, que é do passado do Henry Creel, que é o Vecna, mas não chegam exatamente ao que a peça fala, mas por ali já tá dando indícios de que talvez elas vão chegar e vão descobrir o que realmente aconteceu. Mas assim, será que chegam?
Depois disso, mais uma teoria do TikTok se confirma com a tampa da luneta da Holly. Assim que aquilo apareceu na primeira vez, todo mundo já sabia o que era o mesmo formato da caverna. E aí elas vão lá caçar a memória primordial, né, do Vecna. E aí elas entendem qual a conexão, né, daquela tampinha e acham a caverna. E a gente também já sabia, né, que o Vecna ia querer matar a Max no hospital, só que obviamente o Lucas vai estar lá pra proteger ela, isso já tem nos trailers, então surpresa pra ninguém. A Nancy e o Jonathan chorando, né, se reconciliando, sofrendo, achando que vão morrer. E o Dustin e o Steve também se reconciliando, né? Finalmente o Dustin consegue mostrar pro Steve ali que, tipo, esse mau humor não, mas assim, essa mudança de comportamento dele tem tudo a ver com o luto que ele tá passando, né? Porque ele perdeu o Ed. E aquela cena foi muito bonita, né? Deles dois, o Dustin falando que não poderia perder o Steve também. E o Steve finalmente entendendo tudo que tava acontecendo entre os dois. Então, foi uma cena muito boa também, que o Gaten arrasou. Infelizmente, eu curti o momento verdade ali do Jonathan e da Nancy, o momento confissão deles. Foi o único momento que ele acertou. E o próprio personagem falou isso. Então, nós haters de Jonathan... Coitado, eu não sou hater dele não, é que ele é muito dificilzinho. E assim, eu fiquei com muita pena do Henry criança lá naquela memória, quando a Max e a Holly acham ele. Tadinho, ele fez o que ele fez por defesa, né? Então, assim, ele não era mal. Ele foi corrompido e a gente vê isso. E o Lucas correndo com a Max naquele hospital. Ah, man! A Karen toda hospitalizada, tadinha, mas ainda servindo muito cante. E Robin, minha filha, eu acho que é melhor você arrumar outro restaurante pra você levar sua namorada, que esse Enzo Zé meio tem uma maldição. No final, a Max e a Holly saem da mente do Vecna. Saem de Camazotz. A gente entra no episódio 7 com a Max acordando, falando com todo mundo ali, se reencontrando com o Lucas, com os amigos que estão ali com ela, não achando nem um pouco estranho que o Hopper tá ali, né? Ela não esqueceu. Tudo bem que ela tava 2 anos em coma, mas ela esqueceu que o Hopper tinha supostamente morrido, né? Mas vamos seguir. Contrapontos, né? A Max acordando, momento lindo, emoções. A Holly acordando, trauma. E aí, a gente descobre que ela tá assim na dimensão X, né? Não só ela, como as outras crianças. E que é isso mesmo. O mundo invertido é só a ponte. Igual ao nome do episódio, que no caso se chama The Bridge. E aí, de novo, né, mais um pouquinho de explicação de teoria que o TikTok mesmo já tinha desvendado tudo. E a gente finalmente crava na pedra que o plano do Vecna é fundir as realidades usando o mundo invertido pra isso. Eu amei muito que o Sr. Clark foi incluído ali em algumas partes do plano. Ele tava desde o início ajudando as crianças a resolverem as questões e ele mesmo não sabia de nada. Ah, porque o Steve sempre escuta isso, mas manda ver mesmo assim. O Derek, coitado, deu uma de X9, mas tadinho, ele foi ameaçado. O que ele podia fazer. E depois a rinha de criança, a Holly rolando a escada. Depois todos eles se preparando pra ir pra batalha. Steve Harrington de bonezinho para trás. Tópico sensível. E agora sim, falando de Kali, tudo bem, ela passou por muita coisa, ela tá desesperançosa com a vida, mas pra que ela estava enfiando aqueles pensamentos errados na cabeça da 11? Pra quê? O Will finalmente saindo do armário, né? A gente tem toda aquela cena. Uma cena muito polêmica. E eu gostei. Eu achei que foi fofo ele ter falado pra todo mundo. Teve uma energia ali meio de confissão, assim. Não que isso fosse algo errado, mas eu sinto que ele tava mesmo tirando um peso de cima dele, sabe? De tá se escondendo a vida toda, né? Uma coisa que foi muito significativa pra mim é que o maior medo dele era ficar sozinho. Era ser abandonado simplesmente por ser quem ele é. E, infelizmente, isso é um medo muito real de pessoas LGBT da vida mesmo. Pesei o clima, mas, gente, é necessário. Mas, quando ele disse que não tinha mais medo, veio logo um closezão na cara do Mike. Então, teóricos de Byler, se deliciem enquanto vocês podem, porque... E o Henry com as crianças lá na casa, né, bem ritualzão, todo mundo de mão dada, vela. E eu juro, eu dei o maior berro quando o episódio fechou, porque como assim é assim que acaba o episódio? Isso aí ia ter outro no ano novo. E assim a gente finalizou o volume 2 e vamos logo entrar no episódio 8, o episódio de 2 horas, que finaliza Stranger Things pra sempre. The Right Side Up. Já começa todo mundo no caminhão. Depois a gente tem mais uma migalha de Byler, né? Aquele mais que amigos Friends, que o Mike meteu ali pro Will. Eu sempre tive um feeling ali de que Byler não ia ser endgame. Mas assim, eu apoiava as teorias, sabe? Eu queria ver se iam ter mais coisas, mas... aquilo. Juro pra você, na hora que a Max começou a andar naquela hora lá,
Eu fiquei paralisada. Eu falei, não é possível que de novo o Vecna vai pegar ela, eu não sei o quê. Mas era só a 11 e a Kylie mesmo, fazia parte do plano. O susto que foi o Steve quase caindo daquela torre. Mas todo mundo sabia que não ia acontecer nada com ele. Na hora que a Kylie ia enfiar a faca assim nele, ele sumiu. Eu fiquei gag, porque essa parte sim criou toda uma tensão. Mas realmente, não podia ter sido ali, porque ia ser extraordinariamente fácil, né? Já foi o final real, né? Não vamos falar disso agora, vamos falar depois, mas ali seria pior ainda. Gostei muito do Steve e do Jonathan se acertando ali, porque afinal de contas foi o Jonathan que salvou o Steve, né? Aquela cena das crianças correndo do Henry pra ir pra caverna e o Derek cansado, tadinho, não conseguindo correr direito, eu fiquei com muita peninha dele. E eu fiquei com medo daquele menino não conseguir passar naquele buraco, porque nem a Max conseguiu passar dele direito. Ainda mais o Derek. E assim, aquela ilusão que o Vecna fez pro Hopper achar que tinha atirado na Eleven e arrancar ela do tanque pra poder estragar o plano. Na hora, eu fiquei confusa. Depois que aconteceu a cena que eu entendi, tá, era só uma ilusão. Mas na hora eu fiquei confusa, eu fiquei, meu Deus, ele realmente atirou nela? O que tá acontecendo? Então assim, eu achei essa cena legal, porque realmente me pegou um pouco ali na hora. E uma coisa que eu fiquei muito irritada é que na hora que eles estavam ali andando pra chegar no covilzinho do Vecna, as crianças passando horrores lá, fugindo do Vecna, e o grupo, o pessoal lá na Dimensão X, pace vovó pra chegar nele, sabe? As crianças lá sofrendo e eles na maior calmaria pra chegar lá. E a única participação do Murray eu achei boa, porque ele foi lá, explodiu o helicóptero, jogou a bomba, fez o que ele tinha que fazer e sumiu completamente. Ninguém nunca mais viu ele. Ele desapareceu. A Kylie, coitada, né? Foi dessa pra melhor, mas ela também já queria, então eu só achei um absurdo trazer ela de volta pra essa temporada só pra matar ela. Valeu a pena? E o momento ali do Will, quando ele acessa a mente colmeia, e ele fala pro Vecna resistir, porque ele foi tão usado quanto o próprio Will, né? Ele foi manipulado pelo Mind Flayer. E o Vecna simplesmente fala que ele escolheu estar ali, que assim, escolheu se juntar àquela causa ali, né? E eu achei meio furado, porque se dá o trabalho de ter toda uma história, contar como aquilo aconteceu de uma maneira que leva a pensar que vai haver uma redenção, e essa redenção nunca acontecer, porque assim, do que adianta a gente saber que o Henry Creel, ele também sofreu, ele também tinha uma vida, ele também tinha sentimentos, ele não queria no início ser mal, pra simplesmente na linha do tempo oficial da série, ele ser um babaca, e tipo assim, não, ele escolheu fazer isso, sabe, tipo... Achei que foi muito perdido. Depois disso vem o bichão, né? O Big Boss do Mind Flayer. E, aquela coisa toda, né? Luta daqui, luta dali, é bomba, é tiro, é Eleven entrando e lutando com o Vecna ali dentro do coração do bichão. E é Mike atirando com o sinalizador. É luta o tempo todo. E aí no final, tudo que o Mind Flayer tinha contra eles era o medo. E eles venceram com coragem e o poder da amizade. Um brinde, né, gente? Claro que não, né? Metade do episódio ainda. Foi o que eu pensei, mas acaba que, na verdade, meio que foi isso mesmo. A única diferença é que depois a Joyce vai lá, né, e corta a cabeça do Henry. E essa cena foi muito legal, porque assim, cada vez que a Joyce ia lá e batia, aparecia um flashback, né, de todas as pessoas que eles perderam ao longo desse tempo por culpa do Vecna e do Mind Flayer. Então, assim... foi bem emocional, né? A gente sentiu bastante. Eu achei cantérrimo a Joyce ter sido a responsável, até porque ela não fez nada, né? Tava o tempo todo lá fazendo nada, ela tinha que aparecer em algum momento. Depois eles saem, tem a coisa toda lá com os militares, e a destruição do mundo invertido, né? E a música, né, que todo mundo tava comentando, porque os Duffer Brothers falaram que eles iam colocar uma música que nunca tinha sido licenciada antes, e realmente foi Purple Rain, que todo mundo já tinha teorizado também. Não teve uma coisa nessa temporada que não tivesse sido dita antes. E eu confesso que quando aconteceu aquela parada lá da Eleven, né, ela no portão e indo pra lá pra explodir junto com o mundo invertido, eu fiquei muito irritada, porque como assim a garota escolhe simplesmente não existir mais? Depois de tudo que ela fez, depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela viveu ali. Mas depois tem toda aquela questão, né, do final, não. A gente vai chegar lá. A gente tem aquela passagem de tempo, né, eles 11 meses depois, não lembro direito o número. O grupo principal se formando, os adolescentes mais velhos todos já adultos e com as suas vidas, com seus trabalhos e...
se conectando ali, né, depois de algum tempo. Todo mundo de cabelo novo, o que eu achei um slay. O Dustin surtando no discurso dele, que eu adorei. A homenagem ao Ed, né? E assim, os babás, né? Planejando de se encontrar uma vez por mês, eu já ouvi esse papo. Agora, a Joyce e o Hopper se mudando pra Montauk. Um easter egg ou uma dica? O final, né, com eles 5 jogando D&D, né, uma última partida ali pra eles comemorarem que eles estão se formando. A Eleven tá realmente viva, né, pelo menos eu acredito sim no que eles falaram. Gente, não faz sentido fazer tudo isso pra depois a garota morrer no final, sabe? Eles não tomaram nenhum risco, eles iam fazer isso. Não iam, ela tá viva. Realmente eu acredito na teoria do Mike. A Max e o Lucas finalmente tendo o date deles no cinema, achei muito fofinho. O Dustin na facul ainda sendo best do Steve. O Will, né, sendo livre, podendo viver a vida dele, encontrando namorado. E o Mike virou escritor, eu sabia. E a Onze ainda viveu uma vida normal num lugar com as cachoeiras. 2, né, não foram 3. Mas eu acredito em fadas também, igualzinho a eles. Eu acho que ela tá lá. E a série terminando como começou, né? Um momento bem full circle ali. Essa passada de bastão, né? Do Mike pra Holly. Porque enquanto o Mike e os amigos saem, a Holly e os amiguinhos entram nesse mundo de fantasia e de D&D. Bom, não explicaram nada que a gente queria que explicasse, né? Mas acabou fofinho, então... Não teve baile, nem me leve, então ficou elas por elas mesmo. Eu, pessoalmente, gostaria muito que tivesse sido um final bem amarrado. Ainda tem muitas dúvidas, muitas pontas soltas, inclusive a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe aqui só alguns pontos que eu consegui lembrar na hora que não foram respondidos. Foram eles. O que a Erica encontrou embaixo da cama do Lucas. O que a Max escreveu nas cartas. Como e por que surgiu o mundo invertido. Por que o mundo invertido tá parado no dia 6 de novembro. Quem é e como surgiu de verdade o Mind Flayer. Se ele é o quê? Ele é um alienígena? Ele é uma entidade cósmica? O que ele é? Tinha que explicar, gente. Ele é o Big Boss. A pintura, que ninguém nem tocou no assunto. Ela só apareceu lá pendurada no quarto do Mike. E assim, ela realmente não significou nada. Não ia ter nada. Birthday Gate inteiro. Porque o Will faz aniversário no mesmo dia que o Henry Creel. O mundo invertido tá parado no dia que o Will foi levado. Que também é o dia da peça que o Henry Creel ia participar junto com a Joyce. Porque eles esqueceram o aniversário do Will naquele episódio lá da 4ª temporada. A conexão entre o Henry Creel e o Will. E por que eles têm essa conexão. Ninguém nem tocou no assunto, ninguém nem lembra. A Joyce e o Hopper sabiam que o Vecna era o Henry Creel, o mesmo que estudou na escola ao mesmo tempo que eles? Como o Henry usou as 12 crianças pra reviver o Devorador de Mentes? Ele usou o quê? A força vital delas? Ele precisava da energia? Como é que foi? Porque... ninguém sabe. E por que 12 também? O Will perdeu os poderes dele? Por que na hora que eles estavam lá batendo no Mind Flayer, batendo no Vecna, que ele não sentiu nada? Porque das outras vezes ele sentia. Qual a conexão da Karen Wheeler com a casa Creel? Porque nos pôsteres da temporada 4, todo mundo tinha as casinhas, né, um atrás do outro lá. E a Karen Wheeler tinha a casa Creel atrás dela. Então... aquilo ali foi o quê? Erraram? Os Duffer Brothers falaram que nessa temporada eles iam revelar quem abriu a porta pro Demogorgon pegar o Will. Você sabe? Porque eu não sei. É pra gente acreditar que foi o Vecna? Ou eles só esqueceram mesmo de botar isso? E outra, pra que fazer uma série nova de animação pra falar sobre coisas que aconteceram em temporadas antigas? Irmão, se é pra responder pergunta, respondi agora. As mulheres grávidas, elas explodiram também? Junto com o mundo invertido. Lá em Hawkins, ninguém achou estranho que o Hopper tava vivo. Viram ele lá e nenhum teve uma surpresinha vendo ele. A doutora Kay, ela também explodiu. Os militares deixaram a Nancy e o Hopper só andarem livres depois de todos os crimes que eles cometeram, porque assim... foi em nome do bem, mas foram crimes. As memórias confusas das pessoas, o marcador lá do negócio da eletricidade ter mudado de cor e muitas outras coisas. Isso tudo foi só erro? Não significava nada? Os demobichos, todos eles estavam de férias? Porque na batalha final não teve um! Essas são só algumas, e realmente algumas, das coisas que ficaram sem resposta nessa temporada. E a gente vai ficar sem resposta delas pra sempre, né, aparentemente, porque foi simplesmente ignorado. Bicha, eu não sei se...
Eu vi uma coisa que acho que realmente vale a gente pensar um pouco, porque assim, todo esse acesso que a gente tem na internet fez a gente criar uma cultura de investigação, de teorização de tudo. E será que isso tá acabando com a nossa capacidade de aproveitar uma obra pelo que ela é e não pelas expectativas que foram criadas sobre ela? Ou será que realmente faltou esforço? Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso e me fala o que achou dessa última temporada da série. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Beijo!